Então quer dizer que a jornalista Daniela Lima, da CNN, deu um chilique na internet por causa de memes e a gente, claro, não se surpreende, mas eu quero comentar esse caso com vocês. Ontem nós tivemos mais novidades sobre aquele caso muito esquisito que aconteceu com a deputada Joyce Hasselmann, mas no vídeo de hoje eu também quero falar sobre Olimpíadas, sobre alguns aprontes aí dos garotinhos do Bumbum Livre. Por incrível que pareça, olha, novidade, temos boas notícias vindas do STF. O mundo não gira, ele capota. Também quero comentar que a Globo se deu mal numa prestação de contas aí, meus amigos. E claro que nós vamos falar sobre fundão, eleição 2022, as articulações que andam acontecendo lá em Brasília. Então, se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando muito o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Pois bem feita a introdução, vamos para as milhares de pautas que nós temos hoje. E vamos começar falando sobre o assunto do momento, porque o Brasil ganhou uma medalha de prata no skate nas Olimpíadas, a Raíssa Fadinha. E aí começou aquela partidarização, aquela politização da medalha, da Olimpíada, etc. E esse post aqui do Felipe Neto que me chamou a atenção. Ele disse o seguinte: ai, para de associar política, só torce. Enquanto isso, o núcleo bolsonarista orquestra publicações associando as conquistas no skate com a redução do imposto no skate que o Bolsonaro passou ano passado. Ficou péssima a construção, mas é o Felipe Neto escrevendo. E agora usam a fadinha para pedir a liberação do trabalho infantil. Bom, o Bolsonaro, para quem não sabe, depois que o skate virou um esporte olímpico, ele reduziu e muito o imposto, o que era para ser comemorado por qualquer pessoa do país, independente do partido, né? Se é o PT que baixa imposto, eu ia comemorar, só que geralmente o PT não faz esse tipo de coisa. Mas eu fico impressionada quando, assim, vem um esquerdista que prega a igualdade, que é contra a meritocracia, torcer para a Olimpíada. Tem coisa mais meritocrática e mais desigual do que uma Olimpíada? Porque assim, não é todo mundo que ganha medalha. Tem uma medalha de ouro, uma de prata, uma de bronze, os outros saem de lá chupando o dedo e tem que se esforçar mais para no ano que vem voltar para dali a 4 anos, não, Regiane, dali a 4 anos voltar na Olimpíada e tentar ganhar o seu prêmio. Isso é meritocracia, é o exemplo mais clássico de meritocracia, a Olimpíada. Imagina se eles começam a fazer cota para isso, para aquilo no esporte, cota para baixinho no basquete, cota para, sei lá, brancos nas corridas, não ia dar certo, né? Porque na prática, na educação física, não tem esse negócio de igualdade social, vamos acabar com a meritocracia, porque ia ser a coisa mais chata do mundo as Olimpíadas, porque o ser humano é assim, ele gosta de meritocracia e quem se esforçou mais e conseguiu um resultado melhor tem que ganhar um prêmio diferente dos outros, né? Era só esse adendo aqui no início do vídeo, estou muito reflexiva com esse negócio de Olimpíadas. Outra notícia que saiu referente a esse assunto na Revista Oeste foi sobre a Vila Olímpica do Rio, olha só, que custou básicos 31 vezes mais que a de Tóquio. E teve até obra da Copa que não ficou pronta nem para a Copa seguinte, né? O projeto Carioca ficou a cargo da construtora Odebrecht. Vejam que mundo pequeno. Quem sabe se o PT não tivesse feito todas essas maracutaias, né? Hoje o Brasil não estaria numa situação bem diferente. Notícia que eu também já dei aqui no vídeo de domingo, quando eu falo sobre o que aconteceu lá na estátua do Borba Gato. Mostrei o vídeo para vocês, se quiserem assistir, tá aqui no canal ainda. Logo depois, prenderam, né, porque tava muito fácil, tinha até o número do cara lá do frete. E algum tempo depois, menos de 20 horas, algumas horas depois, já foram soltos. E assim, infelizmente, as leis no país são assim, mas já perdeu a condição de réu primário, vai ter uma limitação ali de horários. Vamos ver o que vai acontecer a respeito. Claro que não é o que a gente gostaria mesmo que acontecesse, mas
as leis no Brasil, às vezes, né, algum juiz da primeira instância observa elas e cumpre a risca. Não tem muito o que fazer, a não ser trocar o legislativo. Mas a gente já fala sobre legislativo. Aqui sobre o governo Bolsonaro, que rejeitou as contas da Fundação Roberto Marinho em projeto do MIS. A organização terá que devolver 54 milhões de reais por obra inconclusa e ficará impedida de captar pela Lei Rouanet por 3 anos. Adoramos! Quando tem notícia da Globo se dando mal, eu sempre trago aqui porque a gente gosta. E parabéns de novo aí, secretário Mário Frias, emplacando vários vídeos meus, eu tô falando do trabalho dele, né? Fazendo um excelente trabalho, que postou o seguinte a respeito dessa notícia. As auditorias dos projetos da Lei Rouanet são parte fundamental para mobilizarmos os mecanismos de fomento à cultura. É uma prioridade na minha gestão auditar todo o passivo de 13 com B de bola, bilhões de reais para identificar e punir o mau uso do dinheiro do nosso povo. Parabéns, continue assim, tô muito orgulhosa do trabalho que ele vem fazendo lá. Os lacradores é que não estão gostando muito, quando eles não gostam a gente adora. Passemos aqui para a jornaleira chiliquenta Daniela Lima, aquela que diz que infelizmente temos boas notícias. O que aconteceu é o seguinte, ela tá meio revoltada aí com esse negócio de piada, de meme. Esquerdista não tem muito senso de humor. Vamos ver o que ela postou. Olha só, por e-mail, o Twitter me informa que a página de memes, entre aspas, que simulava pertencer ao G1 e mudou a nomenclatura ao longo do dia de ontem, percebendo a repercussão, não ofende regras de uso. Volto a esse assunto pela última vez. E o faço apenas para registrar o efeito prático da piada, entre aspas. Quem decide que é piada é a moça que não tem nenhum senso de humor. O trecho da arroba que indicava tratar-se de um perfil de memes foi apagado. A publicação editada foi distribuída em redes bolsonaristas. O resultado vocês e o Twitter podem conferir abaixo. E aí ela posta alguns prints de inbox, onde tem umas pessoas sem noção mesmo na internet, né? Ameaçaram a mulher, falaram que queria ver os pais dela lá na terra do pé junto, porque tem gente sem noção, na direita, na esquerda, fora da política, em tudo que é lugar, infelizmente, temos pessoas sem noção. E eu recebo esse tipo de mensagem. Imagina quantas mensagens desse tipo o Bolsonaro não deve resolver por ficarem chamando ele de genocida. Mas assim, pimenta no dos outros é refresco. Infelizmente, quem tá exposto aí, fazendo vídeos na internet, apresentadores de televisão, infelizmente, a gente tem que lidar com esse tipo de gente maluca. Não apoio esse tipo de coisa, né? Mas vamos analisar aqui. Ah, não, ainda antes de analisar o meme. Saiu até notícia na CNN, perfil que simula sites de notícia, traz informação falsa sobre Daniela Lima. Então, né, quando o meme vira fake news. E aqui tá a publicação original. Eles mudaram o nome para G1.1, parece. Mas aqui, ó, G1, @G1memes. E tava na descrição lá da página deles. É um perfil de sátira que faz notícias engraçadas. Essa aqui, ó, foi um incêndio pacífico e todos estavam de máscara, diz jornalista da CNN a respeito do incêndio da estátua Borba Gato. E por que algumas pessoas acreditam que isso seja verdade? E por que isso irritou tanto a jornaleira? Porque não tá tão longe do que eles ficam dizendo, né? Toda hora, Bolsonaro sem máscara. Teve, inclusive, protesto de Antifa com quebra-quebra, saindo as imagens no fundo da CNN, pela ditadura do proletariado nas faixas, umas atitudes assim bem esquisitas, ali naquela faixinha onde traz a notícia, tava escrito Atos pela Democracia. Então, o meme só tem graça porque tem um fundo de verdade, só por isso que algumas pessoas caem, mas estava muito claro ali que era um meme, né? Ficar criminalizando esse tipo de coisa aqui é coisa de gente que tem probleminha na cabeça. Agora vamos aqui, Prefeitura de Campinas ameaçando de cancelar o CPF de quem não quiser tomar a picadinha experimental. Não sei se pode, se não pode, só acho meio drástico, né? A pessoa não pode nem ter conta no banco, não pode comprar, não pode fazer nada, né? Mas não estão obrigando, não. Só estão cancelando o CPF literalmente. Nossa, os garotinhos do Bumbum Livre, assim, o Kim Katakoquinho, como ele foi original. Olha só, ele postou, segundou,
com a Câmara dos Deputados vazia nesse recesso parlamentar, porque é um recesso parlamentar, né? Os deputados estão trabalhando nas suas bases ali, articulando, prestando conta do seu trabalho, enfim, fazendo outras coisas que não ficar imitando a foto do Bolsonaro, porque olhando assim, não me parece que ele tá trabalhando. Me parece mais que ele tá querendo imitar isso daqui. Só que no caso do Bolsonaro, ele estava trabalhando, discursando. A Câmara estava vazia, mas o Bolsonaro estava trabalhando. O menininho do Bumbum Livre só quer lacrar. E ainda sobre o Bumbum Livre, olha essa notícia aqui. Bumbum Livre colará 20 mil cartazes por conta de ato contra Bolsonaro em São Paulo. Parabéns, parabéns. Colar 20 mil cartazes é fácil. Eu quero ver se eles conseguem levar 20 mil pessoas para as ruas. O que vocês acham? Vocês acham que vai ter bastante gente na manifestação do Bumbum Livre ou que vai ser flopada? Coloca para mim aqui nos comentários. Notícias boas do STF. Sim, milagres acontecem. Olha essa. STF manda a Aziz se manifestar sobre o e-mail de Mayra Pinheiro vazado à imprensa, porque eles vazaram até dados pessoais da doutora Mayra. Lewandowski deu prazo de 5 dias para que o senador explique a acusação. Dados estavam sob sigilo. Quero só ver qual é que vai ser a explicação do seu Mara de Aziz. Aliás, a CPI volta semana que vem. Ainda do STF. Rosa Weber determina que o Congresso explique o fundo eleitoral de 5,7 bilhões, até que enfim eles resolveram fazer alguma coisa boa. E esse fundão tá dando o que falar, já falei sobre isso em outros vídeos. Bolsonaro disse que ia vetar, agora saiu a notícia de que parece que ele vai aprovar 4 bilhões. Mas a verdade é que as coisas não são assim, não é só o Bolsonaro querer vetar, não é a gente querer decidir um valor. Infelizmente, todo mundo sabe, eu acho a minha opinião aqui sobre fundão. Só que, infelizmente, o Bolsonaro tem que seguir as leis. Porque, seguindo as leis, ele já tem esse monte de problema. Imagina se ele resolve infringir e incorrer aí em qualquer coisa que seja parecida com crime de responsabilidade. Então, a notícia vem da CNN. Ó. Redução do fundo eleitoral por meio de veto do Bolsonaro pode ser inviável. Manobra do presidente da República esbarra em normas técnicas. A lei de diretrizes orçamentárias não possui um valor específico para o fundão. Esse valor ele é proporcional, tem que ser 25% da soma dos orçamentos de 2021 e 2022 da Justiça Eleitoral. Ou seja, para realizar algum veto, Bolsonaro teria que mudar essa respectiva designação ou reduzir o orçamento em si, mas ele não pode reescrever a lei. Vamos ver, né? Vai ter conversas, agora que tem recesso, mas eles estão trabalhando a todo vapor. Nas conversinhas aquelas de bastidores, vamos ver o que vai acontecer nisso daqui. Não tenho muita esperança, vou ser bem sincera com vocês. Mas fica a lição aí para quem sabe na próxima eleição a gente tentar mudar o Congresso. Acredito que todo mundo agora já percebeu a importância do Congresso e essa articulação aqui, Ciro Nogueira. Que o Bolsonaro parece que vai nomear para Casa Civil. Agora saiu a notícia de que vai ser para Secretaria de Governo. Não sei, vai ganhar um cargo importante. O cara é ali manda-chuva do Partido Progressista. Eu acho legal, tô feliz, Ciro Nogueira no governo? Não. Mas eu também não tô na pele do Bolsonaro para saber quais são as negociações. Partido Progressista tem senadores, tem deputados, tem voto. Se o Bolsonaro não vai negociar com essa gente no subterrâneo, com malas de dinheiro de toma lá da cá, de dinheiro de desvio de cofre público, de propina, de coisas ilegais, o que ele negociar dentro do jogo é assim que se faz política. Gosto? Não gosto. Mas assim também, né? Tem muita gente que apoia o Bolsonaro, que votou para deputado no Kim Kataguiri, que votou na Joyce Hasselman, que votou em senadores que depois viraram a casaca, e aí fica complicado, né? Se a base do Bolsonaro, no momento que chegou lá, virou as costas para ele, ele não pode negociar com o PT, nem com o PSOL, por motivos óbvios. Ele vai fazer como? Sozinho não tem como governar. Vai negociar com quem? Vai chegar lá com uma varinha de condão e mudar todo mundo? Infelizmente não tem muito o que fazer, né? Vamos acompanhar aí para ver onde é que o Ciro Nogueira vai se encaixar e o que vai sair dessa negociação. Porque alguma moeda de troca aí tem, meus amigos. Não se enganem, isso aqui não vai sair de graça, não. Agora aqui sobre o Bolsonaro e as eleições, ele falou que vai apresentar as tais provas. Lembra que ele prometeu antes de ter ido parar no hospital? Aí na live passada não deu? Diz que essa semana ele vai apresentar, na live de quinta-feira.
As pipocas estão aqui ainda. Eu quero só ver, porque ele promete ser algo bombástico. Esperamos que assim seja. Outra declaração do Bolsonaro, ele disse que o Mourão atrapalha um pouco, ele é suave. E indica que não vai escolhê-lo para vice em 2022. Quem está acompanhando as eleições aí há algum tempo na internet, antes de 2018, sabe que a escolha do Mourão foi um negócio meio assim em cima da hora. Bolsonaro disse que dessa vez vai escolher melhor. Vamos ver, vamos ver. Agora, a notícia que eu acho mais importante, até o pessoal tá se perdendo em tretas, quem é conservador, quem não é conservador, Centrão, Ciro Nogueira, oh meu Deus, fundão, pra mim, é o voto auditável. E isso daqui também é super importante, ó, notícia do Diário do Poder. Distritão avança no Congresso e deve ser aprovado já para 2022. O que isso significa, meus amigos? Tô falando que a gente precisa colocar ali mais representantes no Congresso de pautas conservadoras, ou pelo menos que não sejam esquerdistas, tá? Pessoas normais, que dê para negociar. Hoje tem o quociente eleitoral. Um deputado faz muito voto e acaba puxando outros. O efeito tiririca. Com o distritão isso acaba, porque vai ir para Brasília os deputados e senador, o senador já é, né? Mas os deputados que fizerem mais votos para Brasília ou para a Câmara Estadual. Isso daqui sim, tô muito feliz, parece que vai passar mesmo, vai ter distritão, vai acabar com esse negócio de puxador de voto e eu adorei. Agora vamos aqui para a Joyce. Já fiz um vídeo só sobre isso, só que saíram mais notícias, porque a mulher ela não para. Joyce afirma que um dos suspeitos de agressão parlamentar, deputada contudo não citou nomes, né, louca, né? Ela se recupera, blá. Seguinte, cada vez mais estranho, tá? Ela diz que um desses aí suspeitos tem acesso muito fácil ao prédio e o outro a qualquer lugar que ele queira. Não sei, sentiu uma insinuação aos filhos do presidente aí? Vocês acham que algum parlamentar ia se prestar, como ela disse, a ficar escondido horas e horas para ameaçar ela, não deixar nenhum bilhete dizendo, ó, se continuar fazendo tal coisa, na próxima vez vai ser pior. Gente, ninguém faz um atentado assim do nada para ficar parecendo um acidente, tá tudo muito estranho. Ainda surgiu mais outra, ó. Ela disse, lembra que eu falei no último vídeo que ela tinha que ter ido na Polícia Federal? Pois ela tá dizendo que não foi na Polícia Federal por medo da interferência de Bolsonaro. Olha que casualidade, que sinergia com o Xande, que prorrogou por mais 90 dias o tal inquérito para ver se teve interferência ou não na PF, sendo que já expliquei várias vezes, Bolsonaro só fez o que era uma atribuição do cargo. Joyce presta depoimento, tudo isso ontem, e entrega objeto estranho encontrado em casa. O que será que Joyce encontrou na casa dela? E outra, ela já limpou a cena do crime várias vezes, tinha suspeita de que tinham colocado alguma substância na água dela, ela jogou a água fora, sabe? Umas coisas assim. Aí, do nada, depois de ter ido um monte de gente dentro do apartamento dela fazer entrevista, aparece um objeto e ela entrega pra polícia. Ela mesma está dizendo, ó, que apareceu um objeto lá no apartamento funcional em Brasília, que, segundo a política, não pertence a ninguém que mora lá. E aí ela conta como é que foi, ó. Foi bastante interessante, porque quando encontramos, tinha 5 pessoas em casa. Foi logo na saída de vocês, imprensa. Estava logo abaixo do sofá, um sofá que tem trava. Informação que, né, se estava lá, tanto faz se tem trava, se não tem trava. Quando foi recolhido o objeto, estava lá na sala e entregamos à polícia. Tá, e quem garante que não é de algum jornalista que teve lá? Depois de uma semana, depois de terem feito toda a faxina, sem, assim, uma perícia, tinha que ter tido uma perícia policial achar um objeto lá, é uma coisa. A Joyce, uma semana depois, dizer que achou um objeto no apartamento, aí já é demais pra minha cabeça. Espero que a polícia não caia nessa. E no finzinho, pra fechar o vídeo de hoje, saiu essa notícia que eu vi no Twitter da Elisa Brum. Joyce se recusou a realizar exame toxicológico solicitado pela Polícia Civil do Distrito Federal, porque agora o caso saiu da mão da Polícia Legislativa e foi para a Polícia Civil. Deputada alegou ter consumido bebida alcoólica no dia anterior para justificar a negativa para os investigadores responsáveis por inquérito. Estranho. E mais estranho ainda é que quando eu entrei no site para checar, eles tinham editado a matéria e trocado para essa manchete aqui. Joyce faz exame toxicológico na noite desta segunda.
Fontes da Polícia Civil do Distrito Federal relataram que, inicialmente, ela se recusou a fazer o exame, mas voltou atrás. Parlamentar, no entanto, contesta a informação. E aí, meus amigos, o que vocês acham do objeto estranho e da Joyce se negando a fazer exames? E essa história do fundão, hein? Será que a gente vai conseguir pelo menos diminuir? Será que na próxima eleição a gente vai ter uma eleição mais transparente, pessoas mais conscientes e vamos mudar esse quadro do Congresso pro Bolsonaro não ter que ficar negociando com Ciros Nogueiras da vida? Conta pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!